Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial. E nessas próximas aulas aí a gente vai abordar a localização industrial, polarização e a regionalização, que são aspectos que a gente vai encontrar aqui no livro da Anita Kohn, né? E esse livro ele é um dos principais utilizados na disciplina de economia industrial. Ele tem como objetivo fornecer subsídios à análise da economia industrial e apresenta uma seleção de tópicos que atendem a exigências de ensino sobre o tema e fornece instrumentos para a área de pesquisa aplicada. Essa edição que eu peguei é a edição de 2000, do 1º de janeiro, da editora Nobel. É um livro muito bom, recomendo, e as próximas aulas são baseadas nesse livro aí, especificamente no capítulo 9. Então, a introdução desse capítulo vai dizer ali a respeito dos fatores que influenciam a escolha da localização das empresas e que esses fatores eles estão relacionados ao preço do produto, à qualidade e à decisão sobre o emprego dos fatores, mas também sobre a localização a partir da qual ela vai conduzir as suas operações. Então, um dos problemas fundamentais que serão abordados nos estudos relacionados a novos investimentos industriais por uma empresa e mais particularmente no decorrer do processo de implementação de uma nova planta, refere-se justamente à definição do local em que se instalará o novo estabelecimento. Em grande parte dos casos, trata-se de selecionar entre um número possível de alternativas a que demonstre mais vantajosa, né, que ela vai ser mais vantajosa no atendimento dos objetivos que vão nortear a implementação da indústria. Esses estudos eles são introduzidos ali por Alfred Weber, que é irmão do Max Weber, que é um sociólogo muito conhecido, muito influente aí até hoje. Ele nasceu em 68 do século XIX e morreu em 58 do século XX, né? E entre 1907 e 33 ele foi professor da Universidade de Heidelberg até ser demitido por conta do seu criticismo a Hitler, né, e a sua ideologia. E aí depois da Segunda Guerra ele voltou a lecionar até 58, quando foi a data da sua morte, né? O Weber também ele apoiou a reintrodução da teoria de modelos casuais ao campo da economia, né, para complementar uma análise histórica. E nessa área o seu trabalho foi pioneiro na modelação da localização industrial. E a principal obra dele a respeito desse tema é essa obra aí chamada Teoria da Localização das Indústrias, de 1909. E um dos problemas fundamentais a serem abordados nos estudos relacionados a, a novos investimentos industriais pela empresa, né, vai se referir exatamente a como que a localização vai influenciar nos fatores de custo, nos fatores ali de logística, principalmente, né, de transporte, né, o peso e a distribuição das mercadorias, isso tudo vai influenciar. Então são esses aspectos que a gente vai abordar, que esse cara aqui que deu as primeiras introduções para a gente. Então, a teoria da localização da firma ela tem sido desenvolvida no contexto de um mercado livre e, em anos mais recentes, a sua preocupação se voltou a questões mais de desenvolvimento regional. Então, quando a gente fala assim, em contexto de mercado livre, o que isso significa? Isso significa, né, fazendo uma contextualização, que esse autor, assim como outros da mesma época, como o Schumpeter, por exemplo, como o Alfred Marshall, eles embasam o desenvolvimento da sua teoria econômica, né? Eles começam a modelar ali matematicamente como poderíamos alcançar o máximo lucro ou o mínimo custo a partir de uma ideia de que os mercados são competitivos. Ou seja, a gente tem que lembrar lá quais são os parâmetros utilizados para a gente definir um mercado competitivo, que são bens homogêneos, um grande número de compradores e um grande número de vendedores, então são todos tomadores de preço, nenhum é formador de preço, não há poder de mercado, qualquer um pode entrar e sair do mercado, existe transparência, então todos esses aspectos são colocados para a gente poder modelar qual que seria a escolha ótima
E aí, dado esse resultado, a gente tenta caber ali, colocar esses resultados em prática no mundo real, né? Vale dizer que existe uma crítica muito grande aos longos dos anos que se passaram em relação a modelos baseados em mercados puramente competitivos, porque eles visam resolver problemáticas mais no campo das ideias do que no campo das realidades, porque o próprio mercado competitivo é uma coisa que é utópica, né? É uma coisa que não existe uma aplicação prática na realidade, só que temos que fazer algumas ponderações. Mesmo tendo essas críticas, nada invalida o modelo, inclusive o modelo de Schumpeter, o modelo de Alfred Marshall, porque a gente tem que entender o contexto em que esses modelos foram construídos, né? Principalmente porque muitas das implicações dos modelos servem de base até hoje, até para teorias dinâmicas e serve de base, mesmo que for para a crítica, para a evolução da ciência como um todo. Então são modelos importantes, né? Mesmo que tem coisas que a gente não aplique exatamente igual hoje em dia, isso é um cara pensando há mais de 100 anos atrás, né? Sem ter um computador, sem ter uma planilha no Excel, sem ter uma calculadora, né? Fazendo modelos avançados naquela época, né? Hoje a gente tem capacidade de fazer modelos dinâmicos, modelos mais interessantes, mas isso não tira nenhum mérito desses modelos. Inclusive, para a gente entender os modelos atuais, a gente tem que passar por esses modelos. E isso vale tanto para a teoria que foi construída ali pelo Weber, como vale para a teoria de inovação construída por Schumpeter, como vale para até a gente interpretar ali todos os neoclássicos que a gente abordou na disciplina ali de economia. Outro ponto importante a destacar ali que a localização de uma fábrica ela tem sido também um projeto governamental, além de um risco exclusivo das empresas privadas, né? Ou seja, os governos, né, quando começa a haver essa preocupação em relação ao desenvolvimento econômico, e vale ressaltar aqui a diferença de desenvolvimento para crescimento, né? Crescimento não é só o crescimento natural das coisas, né? A população aumentou, né? Estão consumindo um pouco mais, né? Não tem realmente uma mudança tecnológica que traga um bem-estar para a sociedade como é no desenvolvimento. E, né, principalmente depois da crise de 29, muitas pessoas começaram né, os economistas começaram a pensar ali sobre o papel do Estado na questão do desenvolvimento. Será que somente a perspectiva de deixar o capital escolher onde aplicar melhor os seus recursos vai trazer por si só um caminho de desenvolvimento? Ou às vezes o governo precisa guiar ali um certo paradigma de pensamento e procurar ali enfatizar aquelas indústrias que tornam o país mais competitivo diante de um cenário global, de uma competição mais acirrada com outros países, ou mesmo trazer empregos de qualidade para que as pessoas possam ter salários melhores. Então, dado essa ideia de que o governo pode intervir dessa maneira, dado, né, as determinadas condições que são melhores para se fazer isso, né, ele visa que existem efeitos multiplicativos, né, ou externos sobre o desenvolvimento regional e nacional que advém ali da localização industrial. Né? Veja, por exemplo, se a gente pegar uma região que tem um baixo desenvolvimento social, e aí, de repente, o governo vai lá e dá subsídios e dá incentivos para que grandes empresas se estabeleçam lá e formem uma indústria de algum setor relevante, né? Isso, por consequência, vai gerar novos empregos e vai acabar trazendo desenvolvimento econômico para aquela região, né? Então, é isso que vai ser o palco ali da discussão quando se trata do papel do Estado em relação a esse ponto de economia localizacional. Com relação à firma em particular, em essência, a busca da maximização dos lucros ela embaça a escolha de sua localização, né? Então, não embaça não, ela embasa, né? Então, assim, ela vai buscar operar num lugar onde ela economize o máximo possível, seja ali em qualquer uma das variáveis que a gente vai elencar que estão relacionadas à localização, né, que podem ser afetadas pela localização. E a escolha ótima dos fatores de produção, né,
dada a interação desses fatores com a maximização do lucro. Então, o que esses modelos mais antigos faziam é colocar várias equações ali no papel, e essas equações elas compreendiam ali a função de transporte, a função de custos variáveis, a função de custo fixo, né, por consequência a função de lucro, né, e aí eles tentam maximizar a função de lucro para ver exatamente onde seria o lugar ótimo, dado a maximização de todas as funções no mesmo contexto. Porém, na realidade, muitos desses fatores variáveis ou variáveis não podem ser mensurados de forma quantificada, mas mesmo intangíveis, né, são introduzidos na avaliação. Porque, queira ou não, quando a gente coloca essa equação no papel, muitos dos resultados ali das equações têm componentes de erro, né, que a matemática não pode, não consegue, né, e não pode, por consequência, colocar todas as coisas do futuro previstas, né? Então, isso ainda assim acarreta a um certo nível de erro, como é normal, né? Não existe nenhuma coisa que não tenha um grau de erro nesse tipo de regressão matemática para trazer uma maximização, né? Porém, a gente consegue mitigar boa parte dos erros quando a gente tem um plano, né? E nesse caso aí, as funções aí, a maximização dessas funções tentam mitigar esse componente de erro. Então, o que a gente vai abordar nessas próximas aulas está basicamente dividido em 3 grandes blocos ali, né? Primeiro, fatores relacionados à macrolocalização, né, que envolve aspectos maiores em relação à atividade da empresa, né? Maiores no sentido de coisas que envolvem não só a própria empresa em si, mas também fatores que afetam as empresas que estão no setor que essa empresa atua. Já na questão de microlocalização, já é um pouco mais na esfera da empresa, né, das suas características e da sua relação com o meio em que ela deseja se estabelecer. Já no terceiro bloco de aspectos, entram ali as bases teóricas do processo de polarização industrial, que acarretam em localização regionalmente concentrada de atividades, né? E a gente vai abordar como que esses aspectos de localização eles podem afetar ali o desenvolvimento econômico, né? E como que o governo pode atuar para que isso aconteça. Então, a empresa industrial privada com fins lucrativos determinará sua localização industrial com vistas à máxima rentabilidade do capital a ser investido. A macrolocalização, nesse sentido, definirá a região mais ampla onde deverá estabelecer a planta industrial, tendo em vista, além de razões de ordem econômica, aspectos técnicos. Entre os aspectos econômicos, destacam-se ali o acesso a insumos, a mercados, custos de transporte, existência de mão de obra, entre outros. Já fatores técnicos destacam-se ali condições climáticas, facilidades de acesso e de comunicações da região com as demais regiões que estão ali envolvidas. Então, os aspectos econômicos aqui, como mencionados, insumos, mercados, transportes, mão de obras e fatores técnicos, condições climáticas, facilidades de acesso à comunicação. A localização industrial observa critérios que levam a maior redução dos investimentos inicial requerido para a entrada em operação das unidades de produção, porém esta economia inicial é confrontada com a eficiência operacional da empresa ao longo de sua vida útil. Então, a rentabilidade nas atividades econômicas da empresa será analisada sob o aspecto de custos e benefícios para a determinação da macrolocalização. Na maior parte das vezes, é possível criar boas condições de localização ao se construir meios de acesso ou superar problemas climáticos pela tecnologia. No entanto, essas soluções técnicas acarretam custos adicionais de localização, que, quando confrontado com áreas que já dispõem de acesso ou de climas mais favoráveis, né, podem onerar a primeira alternativa em relação a essa última.
O papel da intervenção governamental nessa macrolocalização é definida pelos seguintes critérios, né? Por razões de caráter social, né? Seja ali ele querendo criar condições para o emprego em uma determinada região que carece de empregos. Pode ser por posições político-estratégias, por exemplo, ocupação de regiões de fronteiras ou de vazios demográficos, como aconteceu no Brasil. A gente tem exemplos no Acre, em Roraima, Rondônia, né, que o governo quer estimular as pessoas a morarem naquela região, né, justamente para ter mais legitimidade na posse territorial. Né? Ter mais pessoas ali morando significa que existe um domínio maior do país, né, e da cultura naquela região. Então, tem objetivos estratégicos que podem estar sendo implementados aí, utilizando a política industrial localizacional. E, por fim, outros objetivos de desenvolvimento regional, né? Por exemplo, a gente pode pensar até no caso de Brasília, né? Por que a capital do país saiu do Rio de Janeiro, uma região concentrada, litorânea, para ir para o meio do país ali, né? Para tentar dar um caráter mais de internalização ali da população em relação ao continente. A intervenção ela pode se manifestar através dessas seguintes formas. Né? Pode ser o estabelecimento de alguma indústria estatal, né? No caso, por exemplo, pode ir a Petrobras e operar um poço de petróleo ou construir uma refinaria em algum ponto que seja estrategicamente beneficiário para a população e também para a própria empresa. Ela pode fazer isso através de empresas pertencentes a entidades sem fins lucrativos em áreas escolhidas por essas razões, ou ainda através de subsídios ou incentivos específicos que acarretam em vantagens de localização para a empresa privada. Né? Acontece muito de repente, um estado ele abaixa o imposto estadual ou até mesmo doa um terreno grande para fabricantes de carros virem operar naquele estado, né, justamente para atrair ali mão de obra mais qualificada e aumentar a renda do próprio setor, né, como um todo e da própria cidade, né, como um efeito de uma externalidade positiva. Porque se de repente a gente tem uma cidade pequena, onde uma fábrica acaba se instalando ali, ela atrai novos salários, novos empregos, né, a atividade comercial na cidade se eleva e assim o nível de desenvolvimento vai junto. Então, nesse sentido, seriam criadas condições de rentabilidade em regiões que, de outra forma, não atrairiam investimentos lucrativos. Né? Então, visa aqui destacar esse papel do Estado em intervir em quando precisa. Né? Essa discussão ela é importante porque tem muitas pessoas que acabam adotando extremos como verdades absolutas e nem a gente pode atacar de um lado do extremo nem do outro, porque a realidade não é vivida por extremos, né? Quando a gente tem na realidade, a gente tem que estudar caso a caso. E a questão da intervenção governamental, ela é importante, onde os mercados eles não costumam atuar com lucratividade. Então, para atrair algumas empresas, realmente o governo precisa atuar dando incentivos, subsídios e formas que as empresas se tornem mais atrativas a desempenhar suas atividades naquela região. Então, os fatores que pesam positiva ou negativamente sobre a escolha da localização, da macrolocalização da indústria privada, apresentam-se sobre as formas de isenções ou reduções de impostos locais, incentivos fiscais ou financeiros oferecidos pelo município, mas também pode ser pelo Estado, pela federação, tanto faz, os códigos de obra, as legislações antipoluição, e as áreas com restrições de gabarito e etc. Aí gabarito envolve, por exemplo, uma empresa que dependa de caminhões muito altos, por exemplo, e tem uma ponte lá que o caminhão não passa. Isso envolve também. Ou alguma coisa que é muito pesada e o lugar não tem asfalto, ou tem uma condição ruim de andar. Então já está tudo envolvido nessa questão do gabarito aí. E aí agora a gente vai falar um pouco mais a respeito de cada uma das variáveis que são mais determinantes, né? E esses são os fatores econômicos e técnicos que condicionam a escolha da localização industrial.
São eles ali custos de eficiência custos e eficiência dos transportes, área de mercado, disponibilidade e custos de mão de obra, custo de terra, disponibilidade de energia, suprimento de matérias-primas, disponibilidade de água, eliminação de resíduos, dispositivos fiscais e financeiros, economias de aglomeração e elementos intangíveis. Então aí agora a gente vai falar de cada um desses temas, né, para exemplificar e mostrar o que são cada um deles. Bom, primeiro, mais fácil de entender, está relacionado ali custos e eficiência dos transportes. A somatória mínima dos custos de transportes de matérias-primas de produtos acabados é um dos condicionantes básicos na escolha da localização industrial. A variável distância desempenha um papel fundamental nos estudos locacionais, quando traduzida economicamente em termos de custos e de tempo gasto. Então é importante ressaltar aqui que a empresa vai ter que escolher, será que ela é melhor ficar perto das suas matérias-primas ou é melhor ficar perto dos seus consumidores, né? Ou mesmo em algum lugar que esteja no meio do caminho. Então, para cada indústria, para cada tipo de setor, para cada empresa, para cada fábrica, vai ter uma operação que é melhor condicionada, dependendo das características do produto ou do serviço que estão envolvidas. Então, são levados em consideração ali informações sobre o custo unitário do transporte de cada matéria-prima a partir do seu local de procedência, os volumes das matérias-primas necessárias para a produção de uma unidade do produto acabado, né? E isso vale ressaltar que, por exemplo, existe aquela escolha, né, se a empresa vai utilizar o mercado ou uma hierarquia, né, para definir ali se ela internaliza ou não a produção de uma certa etapa da sua produção dentro da sua empresa. E um dos condicionantes para isso é se ela usa sempre, se ela usa pouco, se é fácil de encontrar, se tem muitas pessoas vendendo, muitas empresas vendendo, se tem poucas. Então isso também acaba rebatendo aqui nessa parte aí. Porque se é um produto comum, né, homogêneo, que tem várias empresas fornecendo, e eu uso poucas vezes, então eu posso, a partir disso, falar que é melhor ficar mais perto do meu público consumidor. Já se é um produto muito raro, que tem poucas pessoas que fornecem e eu uso sempre, às vezes eu posso ficar mais perto da minha matéria-prima, que é mais importante, né? Também é levado em conta a distribuição relativa dos mercados consumidores da produção, os custos unitários do transporte do produto acabado até vários mercados consumidores. E também o custo do transporte pode ter escolhas alternativas relacionadas a diferentes modalidades existentes em cada caso, né? Pode ser aéreo, rodoviário, ferroviário, hidroviário e por aí vai, né? Daqui a algum tempo vai ter até outros modais aí que a gente vai poder incluir na nossa análise. E também existe ali a questão do custo do terminal, que é o custo de carregar e descarregar mercadorias, de armazenar, de fazer baldeação entre um ponto intermediário e da distância e o destino final. E aqui cabe até ressaltar um exemplo, né? Durante a pandemia, o preço do petróleo futuro na bolsa do Texas, lá nos Estados Unidos, ele chegou a ficar negativo por um dia, né? Por que isso aconteceu? Porque os contratos de petróleo futuro estavam vencendo e lá o contrato de derivativos ele tem uma liquidação física, ou seja, se você comprou um contrato, vai chegar uma hora que os caras vão entregar lá tantos barris de petróleo para você e você vai ter que ir lá buscar, né? Ou fazer alguma coisa com aquilo. E aí, como que você faz? Porque lá, dado a queda da demanda da economia mundial por petróleo, começou a sobrar muito petróleo. E aí, as empresas, né, os compradores de petróleo alugam lugares para depositar o seu petróleo, que tem que ser um lugar muito bem preparado somente para isso, não dá para pôr num tanque de gasolina. E ainda eles também alugam barcos, né, petroleiros para deixar o petróleo lá. E aí tinha quase que acabado esses barcos, então os caras estavam pagando para vender petróleo, né? Como então essa parte de custo de terminal foi determinante aí para a movimentação desses preços, né? Então isso é só um exemplo de como que a macrolocalização da indústria ela pode ser determinante num certo mercado. Outra coisa importante também é a questão do volume
e dos pesos a serem transportados, tanto das matérias-primas quanto ao produto acabado, que são determinantes, porque pode ser que a matéria-prima seja muito grande e o produto acabado muito pequeno, ou o contrário. E isso pode ser determinante para que se o custo do transporte seja mais caro, né, a jusante ou a montante, ou seja, a matéria-prima é mais cara transportar ou os produtos acabados, né? Porque de repente os produtos acabados podem ter um custo menor se, né, se essa relação for diferente ou o contrário também é positivo. Então, dado cada mercado, a gente vai colocar essa variável em questão. Também é importante que essas variáveis são confrontadas ali com os mercados de matérias-primas e de vendas do produto final, e a eficiência das várias modalidades de transporte e da estrutura de terminais, né, que exerce um papel relevante na escolha locacional, no sentido de diminuir o tempo de transporte, minimizar o desperdício e as quebras de produtos para possibilitar assim a distribuição de produtos perecíveis em condições satisfatórias. Inclusive vale ressaltar aqui a questão dos produtos serem perecíveis, né? Vamos falar mais à frente aí sobre esse aspecto também. Outro aspecto relacionado à macrolocalização da indústria que é relevante são as áreas de mercado. O mercado influi diretamente na escolha locacional, tendo em vista dois aspectos principais nesse sentido: a localização e a dimensão, sendo que a localização é a proximidade com o mercado consumidor e que aumenta a rentabilidade, né? Porém tem menores custos ali e maiores trocas de informações. Ou seja, porque o cara, quando ele vende perto do consumidor, o consumidor pode ir lá, né, trocar uma ideia, dar um feedback, né? E isso serve para tanto empresas pequenas como grandes empresas, né? Esse contato com o consumidor final. Já na questão da dimensão, né, está ali a dispersão desse mercado e sua expectativa de expansão geográfica, que pode justificar a localização das indústrias de modo a se situarem em eixos que ligam os pontos de dispersão e expansão observados. Outro fator a ser considerado também é a existência ou não de uma competição em determinado mercado, principalmente quando existem possibilidades de exportação. A localização próxima de um grande mercado real ou potencial pode compensar os demais custos de investimentos em infraestrutura básica. Ou seja, quando um país quer exportar para um outro país e aquele mercado parece muito relevante, mesmo que o melhor lugar não tenha ali as condições de infraestrutura básica, como estradas, água, energia elétrica e tudo mais, de repente compensa o governo ou as indústrias se juntarem né, as empresas se juntarem para fazer um consórcio ali e arrumar essa questão estrutural, né, de infraestrutura. E isso traria muitos resultados porque traria uma vantagem competitiva de custos em relação ali ao alcance do mercado consumidor. Então isso é muito importante nesse sentido. E a gente continua na próxima aula aí. Muito obrigado a todos e até a próxima.